Saldo a todos na paz do Senhor Jesus. Quem vos fala, seu irmão em Cristo, pastor Tiago. E eu quero trazer aqui, irmãos, com certeza um dos assuntos mais interessantes da Bíblia, que mais tem divergências também nas religiões, né? Mas eu quero trazer aqui uma visão bíblica e uma visão muito simples de você entender, muito fácil. Eu tenho certeza que muitos nunca ouviram essa explicação, tá? Que eu vou começar citando aqui, que é sobre o casamento. Nós vamos falar sobre casamento. Casamento, divórcio e segundo casamento. Nós vamos falar sobre isso, tá? Vou tentar ser breve, porque o tema é longo. Quando nós vamos falar de casamento, irmãos, casamento é um dos temas mais importantes da Bíblia, ao ponto da própria Escritura Sagrada comparar a igreja como a noiva, Jesus como noivo, e quando a igreja se encontrar com Cristo, vai haver o quê? As bodas do Cordeiro, ou seja, vai haver o casamento, né? E aí tem a parábola das bodas, tem várias mensagens citando a igreja como noiva e Jesus Cristo como noivo. Ou seja, ele virá para buscar a noiva, né? E vai haver o casamento, que é o encontro de Cristo com a igreja. Tá, tudo bem. Agora eu faço uma pergunta para começar essa questão. A igreja pode casar com outro? A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Nós sabemos que só em Jesus há salvação, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, analisamos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém será salvo se não for por ele. Amém? Então, assim, a igreja é a noiva, Jesus é o noivo, vai haver um casamento, né? A igreja encontrando com Cristo ali no arrebatamento e na vinda do Senhor. Tá, a igreja pode casar com outro? Não pode. Se a igreja casar com outro, ela pode até fazer isso, mas ela vai estar em adultério e ela não será salva. A igreja não será salva, porque só quem salva é Cristo, entende? Então veja como a vontade de Deus já é clara nessa questão, né? Veja como a vontade de Deus ela já é, meus irmãos, ali bem nítida, né? Nessa situação. Então nós vamos ler aqui o texto mais polêmico, que é Mateus 19, né? Que vai haver argumentação para o segundo casamento, as igrejas aí que apoiam o segundo casamento. Lembrando, meus irmãos, que a maioria dessas igrejas, antigamente casamento era um só, viu? Agora é que é dois, mas antes não. Antes era um só, agora mudaram, muitos mudaram o entendimento de uns 30 anos para cá, né? Então vamos lá. Acerca do divórcio, Mateus 19, Bíblia Sagrada está aqui. Vai dizer assim, ó: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e se dirigiu aos confins da Judéia, além do Jordão. Então chegaram ao pé deles fariseus, tentando, dizendo: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que aquele que o fez, no princípio macho e fêmea o fez? Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Então veja que Jesus deixa clara a vontade de Deus, que o casamento é um só, que o casamento seja um só, né? Então Jesus aqui, ele deixa claro, olha, no princípio não foi assim. Então a vontade de Deus é que o casamento seja até que a morte separe, tá? Tudo bem. Então nós vemos assim, mas por quê? Né? Então foi permitido dar carta de divórcio. O próprio Jesus vai explicar na sequência. E disseram-lhes, ao 7, o verso 19, 7, vai falar assim, ó: então por que mandou Moisés dar-lhe cartas de divórcio e repudiá-la? E Jesus vai responder. Jesus disse, disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Então ele fala de novo, ó, no princípio não é essa a vontade de Deus. Ao ponto que a Bíblia vai dizer que Deus odeia o divórcio, né? Repudia o divórcio, né? Então Jesus jamais estaria apoiando algo que Deus odeia, que Deus repudia. Então veja que o próprio Jesus diz que é por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, eles não perdoariam as mulheres deles. Eles maltratariam elas, agrediriam elas ou até as matariam, já que na lei de Moisés também, né, meus irmãos, ali a punição era rígida. Então nós vamos ver, irmãos, no livro de Oséias, você vai ver que Deus ele faz essa comparação quando o povo de Israel vai adorar outros deuses, né? Ele faz com que ele fala pro profeta Oséias casar com uma prostituta, né? E ela largava ele, ia se prostituir, ele ia lá e trazia ela de volta, entendeu? Então a Bíblia fala assim que a mulher
não se aparte, está lá em 1 Coríntios 7:10. A mulher não se aparte do seu marido. E se ela se apartar, que fique sem casar. E o marido não se aparte da sua mulher, né? Então, o que acontece? Não é da vontade de Deus, né, meus irmãos, que haja nem um divórcio e muito menos um outro casamento, tá? Então, eu sei que tem casos muito difíceis, né, de pessoas que sofreram muito, que passaram situações difíceis, tá? A gente já viu vários casos, mas eu tô relatando aqui o que a Bíblia diz. Não há nenhum lugar na Bíblia, tá? Nenhum lugar que vai dizer assim, case-se de novo. Mas há versículos bíblicos deixando claro que o homem está ligado à mulher enquanto ele viver e ela a ele enquanto ele viver, já que eles casaram. Foi uma escolha deles, não é culpa de Deus. As pessoas às vezes têm um casamento que não está dando certo, as pessoas querem culpar a Deus. Deus não tem culpa. Quem escolheu foi você, né? Quem escolheu foi você, quem escolheu fui eu. Então é uma responsabilidade que nós assumimos na presença de Deus, na presença de testemunhas, tá? Então assim, tem que lutar pelo teu casamento, né? Não adianta culpar Deus, Deus não tem culpa, quem escolheu foi você, tá bom? Então assim, o que acontece? Nós vemos aqui que não há nenhum versículo falando, olha, case-se de novo. Não existe isso na Bíblia, tá? Isso é invenção de alguns teólogos aí que querem justificar os seus tropeços, os seus pecados, tentando mudar as escrituras sagradas, tá? Mas isso não tem. Então a pessoa aí, pastores que estão no segundo casamento, no terceiro casamento, tá? Mulheres que estão nos altares, no segundo casamento, no terceiro casamento, tá? Vocês estão em adultério, tá? Vocês estão em adultério e não deve estar no altar. Tem que consertar primeiro a sua vida, pedir para Deus trabalhar. Ah, pastor, mas minha situação é muito difícil, não tem como resolver, irmãos. Para Deus nada é impossível. Ora a Deus, deixa Deus trabalhar, né? Deus sabe o que faz. Então, irmãos, nós entendemos claramente que Jesus vai dizer aqui, por causa da dureza dos vossos corações, porque vocês não conseguem perdoar, entende? Então eles maltratariam as mulheres ou fariam até coisas piores, né? Então Jesus falou, já que é assim, que vocês não conseguem perdoar, que vocês não conseguem, então dê carta de divórcio, né? Então assim, mas em nenhum momento aqui está escrito para casar de novo, né? Não existe isso na Bíblia. Essa passagem dizendo case-se de novo, né? Esse case-se de novo não existe nas Escrituras Sagradas. Nós vemos o próprio Jesus deixando claro, desde o início aqui, que a vontade de Deus é que casamento seja um só, entende? Então nós vamos ver Jesus aqui explicando, olha, no princípio não foi assim, não é essa a vontade de Deus, tá? Então nós vamos seguir em frente aqui, e a questão aqui, né, meus irmãos, é muito interessante porque, olha só o que os discípulos vão dizer. Ó, vamos ler primeiro aqui o que Jesus vai dizer no 9. Vai dizer assim, ó. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Aqui é onde as igrejas tropeçam. Aonde a maioria das igrejas tropeçam, ou querem tropeçar também, né? Tem isso também. Meus irmãos, aqui está escrito assim, ó. O Jesus vai falar, pois qualquer um que repudiar a sua esposa, a não ser por prostituição. Ele não fala adultério, entendeu? Então veja bem que o caso que está sendo relatado aqui não é um caso de pessoas que eram casadas e cometeu adultério. Porque se fosse adultério que os judeus estavam questionando Jesus aqui, na questão do repúdio, então a mulher seria apedrejada até a morte. Ela não seria dada uma carta de repúdio, uma carta de divórcio para ela. Ela seria apedrejada como uma mulher adúltera, né? Ia ser apedrejada até a morte. Então assim, a questão aqui, o próprio Jesus vai falar, ó, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por prostituição. Prostituição, irmãos, e adultério é totalmente diferente. E fornicação também é diferente. Entende? São pecados diferentes. Adultério, quando a pessoa é casada e trai o esposo a esposa. Adultério. Prostituição, quando a pessoa se vende. Por que a Bíblia usa esse termo prostituição? Em algumas traduções da Bíblia vai falar até fornicação, né? Mas não está falando de adultério. Por quê? Porque eles eram noivos, eles não eram casados. Entende? Nessa questão aqui. Porque o casamento judaico, nós temos que entender que nós estamos falando aqui de judeus questionando Jesus sobre o casamento judaico, sobre a lei de Moisés. E no casamento judaico, meus irmãos, né? A partir do momento que era feito o acordo,
como Jacó fez o acordo com Labão, de trabalhar 7 anos para ele, de pagar o dote, né? Para poder ter a filha de Labão, automaticamente a mulher já era dele, já era um contrato. Eles estavam noivos, era um acordo, entende? Entre as famílias. Então eles estavam noivos, né? O casamento ainda não tinha sido consumado, porque não havia tido a relação, mas eles estavam noivos. Então, se nesse momento de noivado a mulher se vendesse, por quê? Porque foi um acordo, ele pagou o dote, mas se ela se vendesse, de certa forma se prostituísse e ficasse com outro homem, saísse com outro homem, ele podia repudiar ela e casar de novo, e casar com outra pessoa, entende? Então a questão que está falando aqui, por quê? Porque a questão que está falando aqui é uma questão de prostituição, ou até de fornicação, ou seja, no noivado, antes do casamento, a pessoa tá noivo, tá noiva, foi traído ali aquele acordo, foi traído aquela união que vai ser consumada, então ele pode sim deixar a pessoa e casar de novo, que está dentro das escrituras. Fora isso, a Bíblia não está falando aqui de adultério, né? Então, mesmo no grego, se você for pesquisar, você vai ver que é diferente a palavra prostituição e adultério, né? E fornicação, são 3 pecados diferentes. Prostituição, se vender. Fornicação, relação antes do casamento. Adultério, já é casado. Veja que situações diferentes. Então, é nisso que as igrejas tropeçam, né? Então, assim, você pode ver, meus irmãos, que até os discípulos vai falar que é duro isso. Eu sei que o que eu tô falando aqui é duro e não é para atacar ninguém, tá, irmãos? Eu não tenho a menor intenção de... Simplesmente a gente quer falar o que a Bíblia diz, quer mostrar o que a Bíblia realmente diz, tá? Então a Bíblia diz que casamento é um só. A Bíblia diz que o homem está ligado à mulher enquanto ele viver, né? E que um dos dois morrendo, então ele tá livre para casar de novo. Tá livre daquele jugo, né? Daquela ordenança, né? Então assim aí estaria livre. Mas enquanto o marido vive, né, está ligada a ele, a mulher que casou com ele está ligada a ele, tá? Porque casamento é um só, tá bom? E se você falar para mim que casamento, não, irmão, mas não tem problema, pode casar de novo e tal, então a igreja poderia também arrumar outro noivo e ser salvo, pode? A igreja pode arrumar outro noivo, a não ser Jesus, casar com outro noivo e ainda ser salva? Não pode, só Jesus a salvação. Veja que até na ilustração bíblica para a igreja e para Cristo, casamento é um só. Casamento é